Muito boa noite, queridos alunos e queridas alunas. Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem nesta noite. Preparados para muito conteúdo? Separem o caderno, separem a caneta, separem o lápis, porque hoje eu vou passar muito conteúdo de valor para vocês. E hoje nós iremos falar sobre o passo a passo, tá? Para iniciar um processo de regularização de imóvel do zero. Tá? Desde a parte da captação, até a abordagem com o cliente, a análise matricular, casos práticos, tudo isso você vai aprender hoje, tá bom? Então esteja preparado, tá bom? Seja muito bem-vindo, certo? Pessoal, para quem ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Meu nome é Charles Nunes, tá? Sou ex-escrevente de cartório de registro de imóveis, isso aí, ex-escrevente. Eu atuei dentro de um cartório de registro de imóveis durante 20 anos da minha vida. Eu fiquei 20 anos trabalhando dentro de um cartório de registro de imóveis, analisando, fazendo nota devolutiva, registrando, né, as notas devolutivas, as tão temidas notas devolutivas. Eu tenho certeza que meu nome está na lista negra de muita gente, né? Muitos corretores e advogados aí que eu fiz nota devolutiva. Mas não foi culpa minha. Foi mais culpa deles do que culpa minha, né? Afinal, o cartorário, o escrevente, né, o oficial ali do cartório, tem que se ater aos documentos. Quem é que fala, né, para os analisadores, os escreventes? É o papel. Não adianta a pessoa querer chorar, berrar, usar os jus esperneantes. Quem é que fala para o cartório? É o papel. Tá? Então, o papel tem que estar certo. Então, você tem que entender todo o procedimento para evitar a nota devolutiva. E se você quer aprender a regularizar imóveis de forma prática, eficiente e direta, você está no canal e no lugar certo. Aqui que você vai aprender com quem viveu tudo isso do lado de dentro do balcão, do lado de dentro de um cartório. Você vai aprender comigo, tá? Então seja muito bem-vindo. Já se inscreva no canal, tá? Se inscreva no canal. Deixa eu até colocar aqui um negocinho, ó, se inscreva no canal e dê o joia, dê o like aí, né? Compartilhe esse vídeo com os seus grupos de WhatsApp, do WhatsApp do grupo do OAB, de corretores, de construtores, de arquitetos, de engenheiros. Compartilhe com todo mundo, porque o que eu vou falar aqui com certeza vai ajudar muita gente, tá bom? Que mais que eu tenho que falar para vocês? Coloquem aqui no chat, deixa eu até colocar para rodar o chat aqui. Vou mostrar o chat, isso aqui. Pessoal, coloquem no chat aqui a cidade de vocês, a cidade de onde você está assistindo, você está teclando, e a sua profissão. Coloque no chat a sua profissão e sua cidade, tá bom? É importantíssimo isso. Coloque sua profissão. Quero saber, tem mais advogados, mais engenheiros, mais corretores, tá bom? Coloca aí que eu quero ler. Já eu vou ler aí o chat, tá bom? Outra coisa, pessoal, hoje eu já coloquei um spoiler no meu Instagram, tá? Coloquei um spoiler. O que vai ter? O que vai ter? Estamos em novembro. E o que diz respeito a novembro? Novembro é mês de Black Friday. Todo mundo sabe aí. Inclusive hoje, 11/11, tá tendo Black Friday aí da Shopee, do Amazon, da Mercado Livre. Daqui a pouco eu tenho que até acessar esses aplicativos aí para ver se tem alguma coisa boa. Mas o que acontece? Black Friday, gente, sempre é sinal de ofertas boas. O que vai ter? Eu também vou fazer Black Friday, tá? Não vou ficar de fora, né? Inclusive, para os meus alunos, vai ter uma oferta especial, tá? Para quem já é aluno, vai ter uma oferta mais que especial. E para quem quer ingressar agora, para quem quer entrar e se tornar aluno, também vai ter uma oferta super e super especial. Tá? Hoje já tive a reunião com uma equipe, estamos preparando uma ótima Black Friday para vocês aí, você não vai se arrepender, tenho certeza disso. Vai ser a melhor Black Friday de toda a minha vida, tá bom? Charles, eu quero receber as informações da Black Friday. Tem o link aqui embaixo, tá? Do YouTube, na descrição do YouTube tem o link que você vai ser direcionado para o grupo do WhatsApp. Tem também no chat aqui fixado, tá bom? Você aperta e vai ser redirecionado para um grupo do WhatsApp. Lá você vai receber todas as informações referentes aí à nossa Black Friday, que vai acontecer no dia 25, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano, na semana do dia 20, vai ter a possibilidade de você se tornar aluno vitalício,
tá? Já vou dar um spoiler que vai ter vitalicidade aí no curso, tá bom? O que mais eu tenho que falar para vocês? É só, né, só antecipação. Logo, logo vocês vão receber um monte de informação da nossa Black Friday, tá bom? Gente, então se você já se inscreveu aí no canal, compartilhou o vídeo, quem tá no Instagram e quiser para o YouTube, tá tudo bem, tá legal? Também consigo ver as mensagens do Instagram agora, tá bom? E é isso aí. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Pessoal, vocês estão me escutando bem? Coloca aqui no chat se vocês estão me escutando bem, eu quero saber. Enquanto isso, deixa eu dar uma olhada aqui. Boa tarde, Charles, aguardando aqui. Gina, boa noite, Gina. Ana, boa tarde, Ana, boa noite. Helena, boa noite. Lígia, boa noite. Sidney, boa noite. Arnaldo, boa noite. Luísa, boa noite, nobres colegas. Eunice, boa noite, professor, boa noite, colegas. Luciana, boa noite. Boa noite a todos, uma excelente live para nós. Raimundo, boa noite. Gina, cerejinha do bolo da turma 13. Agradeço aos colegas o carinho de ontem na comemoração do meu aniversário. Obrigado. Olha lá, foi aniversário da Gina. Todo mundo mandou lá parabéns para Gina no grupo, né? Parabéns, Gina, pelo seu aniversário. Alcindo, boa noite. Davides, boa noite. Denise, boa noite. Helena Della Justina, legal estar aqui. Ouro Preto, advogado, contador São Paulo, capital Raimundo. Itu, Mairim Itanhaém, corretora Itapoá, São Roque. Uma noite abençoada na presença de Deus. Quero seu contato. Gostei do senhor, do Rio de Janeiro. Boa noite. São Paulo, advogado e corretor. Florianópolis, técnica de edificações. João Pessoa, já sou aluno. Caxambu, secretário no escritório de engenharia responsável por fazer requerimentos ao cartório. Que legal, Luciana. Parabéns. São Paulo, boa noite. Muito bom, turma 14. Paulínia, estamos escutando bem, muito bom. Paulínia, Vila Velha, legal. Bom, pessoal, sem delongas, vamos iniciar aí a nossa aula, tá? E não podemos deixar de falar, não posso deixar de falar quem é que pode regularizar imóveis. Essa é uma pergunta que beira aí sempre as minhas mensagens no Instagram, no YouTube, nos comentários, sempre tem esse tipo de mensagem. Charles, quem é que pode regularizar imóvel? Tá? Eu, como um corretor, eu posso regularizar? Eu não sou advogado, eu posso regularizar? Charles, eu sou proprietário do imóvel, eu posso regularizar? Charles, eu sou contador, eu posso regularizar o imóvel? Gente, tá? O procedimento de regularização de imóvel não é privativo de nenhum tipo de profissão, tá? É claro, existem sim alguns tipos de regularização que são privativos exclusivamente de advogados. Uso capião, adjudicação compulsória, tá? E inventários, tá? Partilha de bens, tanto de sucessão quanto de divórcio, tá? Esses três são sim privativos de advogados, tá? O restante das regularizações, qualquer pessoa pode fazer, tá? Basta ter o caminho, basta saber o passo a passo. Nesse ponto, ok, tá? Nesse ponto, legal, todo mundo entendeu. Vamos dar continuidade. Então, eu já sei, ó, Charles, eu sou corretor, eu posso atuar com regularização? Você pode e você deve, tá? Por que que você pode e você deve? Gente, tá? Hoje, no Brasil, existem mais de 60 milhões de imóveis irregulares. Mais de 60 milhões, tá? Isso aí foi de um censo feito pelo IBGE, em 2022. Em 2022, tinha cerca de 60 milhões de imóveis irregulares. Tá? Só que essa irregularidade leva-se em conta somente imóveis que não possuem matrícula. Tá? Imóveis que estão em núcleos de sociedade, por exemplo, como, por exemplo, talvez uma favela, um assentamento, leva em consideração só esses imóveis que não possuem matrícula. Se nós formos levar em consideração imóvel que possui matrícula e que mesmo assim está irregular, que não entrou nesse censo, aumenta muito e muito o número de imóveis irregulares. Então existe uma procura muito alta por esse tipo de serviço, tá? E outra coisa, tá? Que leva-se direto à procura extensa por muitas pessoas de regularização de imóvel. A grande questão é, hoje, dificilmente uma pessoa vai comprar um imóvel à vista. Tá? O Brasil, do jeito que está, dificilmente uma pessoa vai comprar um imóvel à vista. Certo? Hoje usa-se muito cartas de crédito, né? Cartas de financiamento, sistema financeiro da habitação, enfim, programas que você consegue
comprar um imóvel financiado, né? E você vai pagar parcelado em 30, 40 anos, por exemplo. Né? Só que é o seguinte, para que seja possível essa aprovação deste tipo de financiamento, dessa aquisição, o imóvel, para ser aprovado nessa negociação, ele tem que estar regularizado. Então, um imóvel que não está regularizado, ele não está no mercado. Por isso que existe uma procura muito alta pela regularização do imóvel. Tá? Para que o imóvel ele fique circulante nesse mercado, para que isso consiga vender. E outra coisa, imóvel que não está regularizado, muitas vezes você consegue vender. Tá? Mas você consegue vender à vista. Veja bem, vamos supor que um imóvel, uma chacrinha vale 500 mil reais. Um terreno lá vale, um imóvel vale 500 mil reais. A pessoa que está comprando com dinheiro, que ela tem esse dinheiro à vista, você acha que ela vai colocar os 500 mil reais nesse imóvel irregular? Que não tem matrícula, que não tem segurança, que não consegue ser vendido depois, que não dá para colocar em uma herança, numa partilha? Ou ela vai procurar algum outro imóvel que vai trazer uma segurança? Tem pessoas malucas que vão comprar à vista um imóvel de 500 mil, mas é a minoria. Hoje as pessoas procuram, tem muita informação aí, as pessoas procuram um pouco mais de segurança, porque é um dinheiro suado, né? 500 mil reais, por exemplo. Então ela não vai comprar, se ela tem 500 mil reais na mão, ela não vai comprar, por exemplo, um imóvel que está irregular, que tem que ser à vista, porque não vai financiar. Ela vai procurar um imóvel que esteja regularizado e que consiga, às vezes, dar de entrada. Ela, às vezes, não vai comprar esse imóvel de 500, ela vai usar esse 500 da entrada de um imóvel de 1 milhão e financiar o restante. Então, geralmente, tá, essas pessoas que têm o dinheiro na mão não vão buscar imóveis irregulares. Tá? Agora, vamos supor, esse imóvel aí que você tem, o seu cliente tem de 500 mil reais, não está conseguindo vender porque é um valor relevante, 500 mil reais. É um exemplo isso aqui, tá, gente? É um valor relevante, 500 mil, é um exemplo. O 500 mil reais é um valor relevante. Se esse imóvel estivesse regularizado, esse imóvel provavelmente chegaria aí na casa de 1 milhão facilmente. Iria dobrar o valor. Gente, uma técnica muito boa para vocês usarem com os clientes, tá? É vocês usarem desse tipo de informação. O cliente está em dúvida se vai fechar ou não. Você vai falar o seguinte: ô cliente, me fala hoje quanto que está a taxa Selic, por exemplo. Hoje a taxa Selic, se você tem um valor aí, coloca aí na poupança, a taxa Selic está em torno de 15%, se eu não me engano. Me corrijam aí se eu estou errado. Em torno de 15% ao ano. Então, se você colocar 100 mil, vai render 15 mil, né, na poupança. Um ano. 15%. Se você pega um imóvel irregular que a pessoa às vezes tem, e regulariza, ela vai que ela gaste 15 mil reais dessa regularização. Um imóvel que valia 500 vai subir para 1 milhão, ela vai dobrar. Qual é o investimento que faz dobrar o seu valor só por conta de uma regularização, né? Você pode conseguir regularizar esse imóvel, aí dobrar o valor dele em questão de 2 meses, 3 meses, 4 meses. É uma regularização completa. Se a gente estiver falando de uma uso capião, aí extrajudicial, se você entrar com o procedimento correto, certinho, com toda a documentação, questão de 6 a 7 meses, você já consegue regularizar esse imóvel. Então, olha, vai dobrar o valor, né? Vai dobrar o valor, 100% de valorização aí deste imóvel em questão de 6 meses. Então, não tem hoje investimento que pague o retorno que a pessoa vai ter por conta de uma regularização. Só que o brasileiro é complicado, gente. O brasileiro, ele às vezes, ele não quer ver o lucro que ele vai ter com a regularização. Às vezes ele quer ficar ali, né? Não vou dar dinheiro para o governo, só que ele está perdendo dinheiro. Então, cabe nós também, como regularizadores, e você que está vendendo o seu serviço, conscientizar o cliente nessa questão, tá? Do ganho que ele vai ter pela regularização deste imóvel. É importantíssimo. Tá? É importantíssimo. Então vamos lá. Gente, por onde que nós iniciamos na regularização de imóveis? Vamos começar falando da captação. Tá? Porque para você começar a regularizar, você precisa ter cliente. Tá? Não tem como você regularizar um imóvel, ser um especialista, se você não vai atuar, se você não tem cliente, se você não tem caso. Tá? Então vamos falar um pouquinho de captação. Existem várias formas de captação de clientes na regularização de imóveis. Tá? Uma muito boa, que eu uso bastante para minha unidade física, é o que? É indicação. Tá? Indicação é muito bom, gente.
tá? Principalmente indicações quando você faz parceria. Parceria de que forma, Charles? Por exemplo, faça parceria com uma imobiliária. Faça parceria com uma imobiliária. As pessoas descobrem que o imóvel está irregular em que momento, gente? Mais de 90% das pessoas descobrem que o imóvel está irregular no momento da venda. Isso daí é fato. A pessoa só vai atrás da documentação quando ela quer vender. Quem é que está vendendo este imóvel? É o corretor, certo? É o corretor. A minha dica para quem é corretor, não vai passar para outra pessoa. Você tem que dobrar o seu lucro, triplicar o teu lucro. Você vai regularizar esse imóvel que você captou, tá? Só que o mercado é muito grande, tem muito corretor que não quer saber desse ganho, dessa esteira de produto que você pode oferecer como corretor. Então eles indicam outras pessoas, né? Um despachante imobiliário, um regularizador de imóveis, um documentalista, né? Que vai ser você, um advogado, engenheiro, arquiteto. Então o que é legal? Vocês, como regularizadores, terem parcerias com imobiliárias, tá? Como que eu posso entrar nessa parceria com a imobiliária? Né? E aí está o pulo do gato, gente. Aí que está o pulo do gato. Né? Porque às vezes a imobiliária não é você chegar ali e entregar um panfleto para a imobiliária e ela vai automaticamente começar a indicar você. A não ser que não tenha ninguém na sua região que atue com regularização, que é muito fácil de encontrar regiões que não possuem regularizadores de imóveis. Não é muito difícil de encontrar regiões assim. Tá? Mas como que uma tática boa para você adentrar na imobiliária e você começar a fechar parcerias? Uma tática muito boa que inclusive eu uso, tá? Eu uso, meus alunos alguns usam também, é o quê? Você chegar na imobiliária e você fala assim, ó, seguinte, eu entendo sobre documentação, eu vejo que um problema muito grande, tá? Uma dor muito latente dos corretores é entender, por exemplo, a diferença de escritura e matrícula, é entender quando o imóvel está apto para venda. Então, eu, como entendo dessa parte de documentação, eu me proponho aqui para vocês, gratuitamente, a dar um treinamento aí de 1 hora. Você faz um slides ali e você ensina os corretores, daí você junta lá um dia de manhã, 10, 15 corretores e começa a dar uma aula, gente. Começa a dar uma aula. O seu conhecimento ali é ouro, vale ouro. Isso daí vai gerar conteúdo para eles. Tá? Isso aí vai gerar conhecimento. E esse conhecimento, né, essa gratidão, vai ser retribuída de alguma forma. Tá? Então, a partir do momento que você ensina para ele, ó, isso aqui é uma matrícula, isso é uma escritura, para que serve a matrícula, para que serve a escritura, a diferença de escritura e matrícula. Todo mundo aqui sabe a diferença de escritura e matrícula? Eu espero que sim. Aluno meu sabe, eu tenho certeza disso. Né? Mas se você se propuser a dar esse tipo de treinamento, uma coisa simples, gente, coisa simples, porque eu vou falar para você, tá difícil hoje em dia, viu? O nível dos corretores, tá? Brasil afora, o nível dos corretores Brasil afora tá complicado, gente, né? O mínimo do mínimo, não, o pessoal não tá sabendo, tá? A profissão de corretor é uma profissão muito séria. Você mexe com o sonho das pessoas. Você, como corretor, tem que estar preparado. Você tem que saber de documentação. E tem muito corretor que cai de paraquedas e acha que é simples. E não é bem assim. Mas você, como regularizador de imóvel, você pode se beneficiar disso. Então você pode chegar na imobiliária e oferecer a tua palestra, o teu ensinamento ali, durante 1 hora, de forma gratuita. Tá? Para você ali gerar autoridade perante os corretores. Né? E aí você, ao final, você fala, ó, inclusive, pessoal, né? Ensinei vocês aqui, assim, assim, assado, e ao final você fala. E existe alguns tipos de procedimentos de regularização que vocês aqui não precisam ali correr atrás para fazer. Tem determinadas profissões que fazem. Eu, por exemplo, posso regularizar uma construção, um desmembramento, uma retificação de área, um cancelamento de usufruto, um cancelamento de penhora, hipoteca, enfim, você vai falando o serviço. E digo mais, para vocês aqui, todos vocês corretores que indicarem o meu serviço, vocês terão uma retribuição. Né? Por cada indicação que vocês fizerem, 10% do valor da indicação volta para vocês. Olha que maravilha, gente. Você foi lá de forma gratuita na imobiliária, você deu o ensinamento, você gerou conhecimento para as pessoas, você gerou sua autoridade. Essas pessoas gostaram muito do que você falou, porque você, né, é da mesma forma que eu estou fazendo com vocês. Eu estou passando conhecimento. Você vai fazer isso com eles. E aí, ao final, vocês podem propor uma parceria.
na qual, dessa parceria, eles também irão tirar frutos. Então, o corretor ele vai ganhar na venda da comissão e também na indicação. Para ele é bom também indicar você, porque você vai retornar parte do valor. Então, olha que maravilha esse tipo de indicação. Tá? Para imobiliários, isso é excelente. Tá? Quanto mais imobiliários você prestar esse tipo de ensinamento, melhor. Tá? Pega lá, faz uma lista das imobiliárias que você tem na sua cidade e vai oferecendo. Ó, eu vou fazer treinamento para vocês de forma gratuita. Só que isso aí vai dar retorno. Tá? Você vai depender ali uma hora, uma hora, tá? Em um dia específico. Tá? E outra coisa, quando você ensina, tá? Quando você ensina alguém, você aprende, gente. Você aprende. Isso é incrível, né? A melhor forma de você adquirir conhecimento é você ensinando. Eu posso dizer aí de experiência própria, pura experiência própria. Tá? Então, indicação, gente, é muito bom para você conseguir aí clientes, tá? Não deixem essa arma poderosíssima fugir, tá? Percam o medo, tá? Percam o medo. Você não pode ter, você não precisa, gente, você não precisa ter medo de ir lá dar um treinamento para começa com uma imobiliária pequena, 3 pessoas, 5 pessoas, e aí você vai avançando. Você não pode ter medo disso, porque é isso daí que vai trazer dinheiro para você. Você tem que ter medo dos boletos que chegam no final do mês para pagar, e às vezes você não tem o dinheiro. É disso que você tem que ter medo. A vida é uma só, gente. Não fique pensando no que o outro vai pensar de você, você tem que colocar da cara a tapa. Tá? Você tem que deixar seu legado. Não fique pensando nos outros. Pense em você. Sabe qual que é a diferença? Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu comecei a fazer aulas na internet e tal, no começo, que eu tinha 1 seguidor, 2 seguidores, que eu fazia live com 0 pessoas, eu escutava o pessoal falando: ó, o blogueirinho tá se achando blogueiro, dando risada da minha cara. No começo todo mundo tem medo, gente. Ninguém começa grande. Tá? No começo todo mundo tem medo, ninguém nasce sabendo. Mas você tem que dar o primeiro passo. Só que é o seguinte, eu fui crescendo. E aí depois as pessoas começaram a perguntar: ué, como que você conseguiu? Me ensina a fazer isso também e tal. Então eu vou falar uma coisa para você. A diferença do louco e do gênio é que o gênio teve resultado. No começo os dois foram loucos. Mas o louco que ficou louco, ele não teve resultado. O gênio teve resultado, não parou. Tá? Então seja o gênio, gente. Não tenha medo disso. Vá, meta a cara e vai fazer. Tá bom? Não tenha medo. Tenha medo do boleto que chega no final do mês. Tá? Outra forma muito boa de captação. Qual que é? Não posso negar que é a internet. Tá? Não posso negar, é a internet. Tráfego pago. Sim. Tráfego pago. Serviços administrativos aí de regularização. Tá? Só cuidado com a questão, para quem é advogado, da OAB, certo? Você não vai poder anunciar ali um serviço de uso capião, adjudicação compulsória, em tráfego pago. Tá? Isso aí fere o Estatuto da Ética da Advocacia. Tá? Mais serviços administrativos, construções, retificação de área, né? Você não pode oferecer o serviço jurídico em tráfego pago. Tá? Agora, você pode fazer algum tipo de tráfego pago ali, anunciando um tipo de regularização de construção, algum chamariz, que venha cliente. E o que acontece? Vai chegar muito cliente, né? Quando você começa a fazer anúncio, vai começar a chegar muito cliente para você. Pega um gestor de tráfego bom. Para quem é aluno meu, tem aula dentro do curso ensinando tráfego pago, para você apertar nos botões. Ou você pega um gestor de tráfego bom. Usa pins de localização, coloca para anunciar em cima de cartório, em cima de prefeitura, né? Localizações ali. Vai começar a aparecer muito cliente. Muito cliente chega de curioso, muitos leads. As pessoas que chegam até você pela mensagem do WhatsApp são chamadas de leads. Tá? Leads. Muitos leads, o que acontece? São muitos curiosos. Pessoas que só querem ali sondar, né? Às vezes não querem só entender. Mas tem muitos leads que são bons. Só que o que eu estou identificando? Tá? Atuando agora do lado de fora do cartório.
atuando do lado de fora, porque eu fiquei 20 anos dentro de um cartório, atuando do lado de dentro, analisando, registrando, fazendo devolutivo. Agora eu estou do lado de fora. Né? Isso que é o barato, né, gente? Quem está dentro do cartório vive numa bolha. Quando às vezes eu apareço no cartório e falo, gente, eu vivia numa bolha, né? A gente vive numa bolha quem está dentro do cartório. A vida de fora é muito mais complexa, principalmente quando a gente vai lidar com prefeitura, né? As prefeituras, secretaria, você vai para um lado, para o outro, ninguém resolve nada para gente. A gente às vezes tem que até brigar, né? A Liomar, ele está meio nervoso aqui, a Liomar. Se não for, né, a Liomar, isso aqui já é o passo a passo. Então, eu estou falando de primeiro você tem que captar cliente, né? A não ser que você já tenha cliente suficiente, né? A não ser que você já tenha cliente suficiente, você pode passar aqui um pouco para o restante, tá, a Liomar? Então, presta atenção nas dicas que eu estou dando para você, porque isso aí pode fazer diferença na tua regularização, tá? No teu passo a passo. Gente, e o que eu identifiquei? Os clientes, eles chegam até nós no WhatsApp, só que eu não sei se vocês passam por isso, tenho certeza que vocês passam. Muitos clientes, eles têm uma primeira abordagem, quando você começa a falar, os clientes simplesmente somem. Os clientes simplesmente somem, param de responder, tá? E eu estou usando alguns métodos, na qual o cliente não tem escapatória. Ele vai, de alguma forma, responder. Tá? Por exemplo, você não pode mandar uma mensagem, isso aqui é padrão, gente. Se você mandar uma mensagem para o cliente falando, cliente, o cliente fala, tenho interesse, quero regularizar o meu imóvel, você não pode mandar uma mensagem inicial dizendo, me manda a matrícula do imóvel, a escritura, me manda a documentação para eu dar uma analisada. O cliente, ele não vai te responder mais, porque o cliente, ele tem medo, principalmente quando é anúncio da internet, ele não vai mandar a documentação para você. E simplesmente, muitos clientes param de responder. Tá? Muitos clientes param de responder. Então, como que você faz para tentar diminuir essas pessoas que não respondem? Você pode dar opções. Tem um tipo de mensagem que eu mando que está sendo muito boa e está tendo um bom retorno. É o tipo de mensagem onde você dá apenas 2 opções para o cliente. Você fala, o cliente vem até você e fala, tem interesse, você fala, cliente, seguinte, para eu poder te passar um orçamento, existem 2 opções, tá? Para a gente poder avançar aqui na nossa regularização. Existe a possibilidade de você me mandar digitalmente mesmo a documentação, escritura, matrícula, tudo que você tem de contratos e de prefeitura, tá? Eu vou analisar e nós marcamos uma videochamada para eu te passar um orçamento, né? E para tirar suas dúvidas. Esse é o primeiro passo. Ou você só dá 2 opções, né? Então, ou você manda digitalmente e eu analiso e a gente marca uma videochamada, ou você vem até o meu escritório, junto da documentação, eu faço uma análise aqui com você e já posso dar um pré-orçamento. Tá? Porque tem muita gente que tem medo de mandar pela internet os documentos. Então, quando você dá 2 opções, ou ele manda e você faz uma videochamada, ou ele leva até você, aí ele já fica um pouco mais tranquilo. Né? Ele já fica um pouco mais tranquilo porque ele entende que você é uma pessoa que tem talvez o escritório. Se você não tem escritório, não tem problema. Você marca aí um co-work, né? Aqueles que você marca diária, marca em algum lugar assim, porque o cliente ele vai ter mais segurança de encontrar você pessoalmente. Então você só dá 2 opções, você não fica assim, quando você puder me mande documentação. O cliente não vai responder, você só dá 2. Ou você manda digital e a gente marca uma videochamada, ou nós agendamos o horário tal dia, né? Você já pode até colocar o dia, né? Tenho 2 agendas disponíveis, na quinta-feira de manhã e na sexta-feira à tarde. E aí você leva a documentação e eu já faço uma pré-análise. Então, dê só 2 opções. Não deixe o cliente, eu vou ver e depois eu retorno. Não. Se o cliente falou, não, eu prefiro presencialmente, daí você já manda assim, então, eu tenho 2 horários disponíveis. Tenho um na quinta e um na sexta, por exemplo. Tá? De manhã ou à tarde. Dá 2 opções. Não deixa o cliente... né? Certeza que você já recebeu mensagens assim, né? Como que tá a sua agenda na sexta-feira? Vamos marcar nesse dia? Então é assim, gente. Não dá opção para o cliente. Tá? Tal dia ou tal dia, né? ou é isso ou aquilo. Você vai ver como que vai melhorar a tua conversa com os clientes. Tá? O Aliomar tá meio nervoso aqui, né, gente? Aí é vendas, mas vendas faz parte, Aliomar. Vendas faz parte do processo de regularização. Como que você vai regularizar imóveis se você não tem cliente? Tá? Como que você vai regularizar imóveis se você não tem cliente? Não tem como, né, gente? Não tem como. Tem que ter cliente.
Então, gente, essa forma que eu falei para vocês de oferecer aí um tipo de palestra, um tipo de ensinamento em imobiliária, fazer indicação, muito boa, traz muito cliente, muitos clientes. E quando você faz tráfego pago, tá? Essa primeira iniciação, essa primeira conversa com o cliente é importantíssimo para você não perder esse lead que você está investindo aí, tá bom? Rafaela perguntou, são quantas aulas? Rafaela, dentro do curso tem muita aula, tá? Tem mais de, sei lá, mais de 120 aulas, tem muita aula, mas você não precisa assistir todas, né? Você não precisa assistir todas, tem muitas horas de aulas. Adjudicação compulsória, alienação fiduciária, uso capião, retificação diária, tem muita coisa lá dentro. Agora, na Black Friday, fique esperto aí, que nesse próximo, até o final do mês, que eu vou soltar Black Friday, vou mostrar por dentro a plataforma, tudo que vocês vão ter acesso aí, tá bom? Para você se tornar aluno, certo? Então vamos lá. Cliente agendou com você, o cliente agendou com você e chegou até seu escritório. O que você vai fazer? Tá? Como que você vai identificar, como que você chega numa possível regularização? Charles, o cliente chegou chegou só com um contratinho de gaveta. Tá? O cliente chegou com uma escritura antiga. Vamos lá. Não tem como você passar algum tipo de orçamento, não tem como você iniciar uma regularização, não tem como você fazer o método, aplicar o método da linha do tempo, que é o método que eu ensino para os meus alunos, né, para você identificar uma regularização. Não tem como você chegar numa possível sugestão de regularização se você não tem na mão a matrícula barra transcrição do imóvel, tá? Ah, não tem a matrícula do imóvel, mas tem da área maior. Deve ter algum tipo de registro no cartório que corresponde à área maior. O cliente não tem ciência, tudo bem. Mas, vamos lá. Documento número 1, matrícula ou transcrição. Documento número 2, tudo que o cliente tem na gaveta dele. Por exemplo, escritura antiga, contratos de gavetas antigos, memoriais descritivos, plantas que estão arquivadas, certidões de casamento, nascimento, tá? Certidão de óbito, tudo, formal de partilha. Muita gente tem muito formal de partilha, né, de inventário guardado na gaveta. Então, você tem que ter esse arcabouço de documentação. E outro tipo de documento que você também vai, se o cliente não levar, você vai ter que correr atrás, tá? Que é tudo referente ao imóvel que encontra-se aprovado na prefeitura. Existe algum alvará de desmembramento? Existe alguma aprovação de condomínio? Tem um projeto aprovado de construção? Tem um alvará de construção? Tem uma BITS, que a pessoa não tem, mas está na prefeitura? Tem essa aprovação? Então, somente a partir dessa tríade, tá? Tríade documental, matrícula barra transcrição, registro do imóvel, tá? Documentos que ele possui arquivado na casa dele, mais barra documentos que são aprovados pela prefeitura, que você vai conseguir chegar numa análise sistemática para você entender qual vai ser o tipo de regularização adequada para aquele caso do seu cliente. Tá? Se tiver faltando algum documento, vai ficar um pouco mais difícil de você chegar num consenso de qual vai ser a regularização. Tá? Vai ficar mais difícil. Agora, vamos supor, você tem a matrícula do imóvel. Tá? Vamos supor que você está sem som? Parou o som? Alguém mandou aqui que está sem som? Pessoal, tá com som? Aqui, ó, falaram que tá sem som. Não sei, tá com som? Me respondam aí. Senão eu tô falando aqui e aí parou o som, né? Aqui, ó, o Leonardo falou que tá sem som. Me falem aí se tá com som. Será que tá com som? Tem o som aqui. Ah, obrigado. Obrigado, Brandali. Aqui tem som, fechou. Senão, às vezes eu tô falando e tô sem som, às vezes dá um erro, né? Então, vamos lá. Peguei a matrícula do imóvel. O que eu faço agora? Tá? Eu vou dar uma ideia aqui para vocês. Deixa eu pensar num caso. Um caso que me aconteceu essa semana, por exemplo. Um lead chegou para conversar e falou: ó, eu quero desmembrar o imóvel, quanto que vai ficar? Quero desmembrar o imóvel, quanto que vai ficar? Não tem como você passar esse orçamento, esse valor pelo WhatsApp, tá? Sem analisar a documentação. Lembra que eu falei? Você tem que ter a matrícula, documentos que a pessoa tem de aprovação na prefeitura e tudo que ela tem de contrato.
Mandei mensagem, marquei com ela um dia para ela ir no escritório. Enfim, a pessoa chegou lá no escritório, chegou com a seguinte situação: um contrato, tá? Um contrato de compra e venda, aonde ela comprou metade do imóvel junto com outra pessoa, tá? Ela também tinha, o que que ela tinha? Uma escritura de venda e compra. Ela tinha uma escritura de venda e compra, aonde vamos dar nome aos bois aqui. Vamos supor que é a Maria e o Pedro. Eles não são casados, e acontece muitos casos assim, tá, gente? Maria e Pedro, eles não são casados. Simplesmente os dois se juntaram e compraram um lote de 500 metros quadrados. Eu vou desenhar, mais fácil. Vamos desenhar aqui? Vamos colocar na lousa. Compartilhar a tela aqui. Compartilhar tela. E, gente, isso daqui que eu vou falar para vocês vale ouro, tá? Isso aqui vale ouro que eu vou falar para vocês. Deixa eu ver se tá aparecendo. Tá aparecendo para vocês aí? Acho que tá, né? Inclusive, se o Rafael tiver aí, Rafael tiver presente, ele me mandou uma mensagem hoje perguntando sobre um caso desse, tá? Então vamos lá. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Ó, seguinte. Então, a cliente, tá? O cliente se chama Maria, certo? Ela tem um contrato de compra e venda, tá? E ela também tem uma escritura de compra e venda, tá? Nesse caso, esse contrato, ele data de 1990 e a escritura data de 1994, certo? Então ela tem um contrato mais uma escritura. E ela levou também, no dia da reunião que eu fiz com ela, ela levou uma matrícula. E a matrícula está em nome de quem? A matrícula está em nome do João. Tá? Então a Maria mais o Pedro, tá? Maria e Pedro, compraram 50% cada um. Ai, caramba, subiu a lousa aqui. A Maria e o Pedro compraram 50% cada um. E o imóvel está em nome do João e o imóvel tem 500 metros quadrados. Certo? Vamos lá, acompanha comigo neste momento. Que o caso foi assim que aconteceu. Então, a cliente chegou no escritório, ela chegou com um contrato de 1990, dizendo que ela comprou 50% do João. Ela também trouxe na mesma ocasião, no mesmo dia, uma escritura de compra e venda, aonde nessa escritura apareceu que ela, Maria, estava comprando 50% do imóvel e que o Pedro estava comprando também 50% do imóvel. Tá? E isso daqui foi uma escritura de venda e compra. Tá? E o imóvel que eles estavam comprando tem quantos? 500 metros quadrados. Quem estava comparecendo nessa escritura? O João vendendo para Maria e para o Pedro. Tá? Então, nesse primeiro momento, como foi feita a escritura, esse contrato de compra e venda aqui já não tem muita importância neste momento, porque a escritura já foi feita de compra e venda. Só que é o seguinte, ela não levou para registrar essa escritura de compra e venda. Tá? Nem ela, nem o Pedro. Ou seja, a Maria e o Pedro, eles possuem uma escritura na qual Maria está comprando 50 e o Pedro 50 de um imóvel de 500 metros quadrados, que pertence ainda a João. Tá? E ela chegou simplesmente ali no escritório e falou, ó, eu quero desmembrar o meu imóvel, quanto que fica? Veja bem, aqui que a gente separa, aqui que nós separamos quem entende de regularização e quem não entende. A situação é a seguinte. Aqui está o imóvel, 500 metros quadrados. Em tese, no local
Em tese, no local, em loco, o que que acontece? No local, tem o muro, certo? A Maria tá aqui e o Pedro tá aqui, certo? Só que, na matrícula do imóvel, 500 metros quadrados pertence ao João. Então, quem que é o proprietário deste imóvel? É o João. Do todo, de 500 metros quadrados. A Maria não tem matrícula individual dos 250 dela, porque a Maria comprou 250, né, que corresponde a 50% da escritura, e o Pedro, 250, que corresponde a 50% da escritura. Certo? O que você vai fazer? A primeira coisa, tá? Analisar a matrícula. Então, analisei a matrícula, identifiquei que existe 500 e está em nome do João. Documentos do cliente. A Maria e o Pedro, eles possuem uma escritura de 50% cada um. Então, primeiro passo, registrar a aquisição, tá? Aquisição. Não cabe aqui. Por que o primeiro passo é registrar a aquisição? Que é para tirar o João da jogada, tá? Tirar o João da jogada e registrar essa aquisição da Maria e do Pedro, dizendo que cada um tem 50%, tá? Só que se você simplesmente passar um orçamento de desmembramento simples, vamos supor, só para elaborar o projeto aqui com um parceiro, né? Eu sou corretor de imóveis. Eu sei o passo a passo aqui de um desmembramento. Preciso ali também tirar o valor da produção de planta, da RT, do engenheiro. Vai ficar R$2.000. Se você simplesmente passar o valor de R$2.000 e levar para registrar o desmembramento, tá? Não vai sair do jeito que você quer, né? Que os clientes querem, na verdade. O que a Maria está procurando nesse caso? Você tem que entender, gente, a intenção real do cliente. Quando a Maria chegou no seu escritório e falou, eu quero desmembrar o imóvel, tá? Ela não simplesmente falou, eu quero que você desmembre e fique 50% para o Pedro e para a Maria. Porque se você simplesmente aprovar o projeto na prefeitura e dar entrada com memorial descritivo, requerimento, planta aprovada, tudo isso lá no cartório de registro de imóveis, o cartório vai desmembrar, tá? Lote A e lote B, só que aí vai ficar 50% para cada, tá? 50% para cada. 50 para Maria e 50 para o Pedro, aqui também. Maria também vai entrar no lote B, como 50%. Então sairão duas matrículas, 50% para cada. E a intenção da Maria, quando ela te procurou, não foi que o Pedro também tivesse 50% do terreno dela. E nem que ela tivesse 50% do terreno dele. Tá? Se você simplesmente entra com um processo de desmembramento ali simples, vai acontecer isso, vai sair duas matrículas no nome dos dois. A intenção não é essa. Então você tem que entender a real intenção do cliente. Quando ela falou eu quero desmembrar, não é só ela quer fazer duas matrículas, não, ela quer que sejam abertas de fato duas matrículas, mas que de um lado ela fique proprietária de 100%, né? Do terreno A, ela fique proprietária de 100%, né, a Maria, e que do outro, o Pedro fique proprietário de 100%. Essa é a real intenção dela, não que fique 50% dos dois. Então, se você passa um orçamento simples, tá? Ali só do desmembramento, você cometeu um equívoco aí muito grande, tá? Porque você está fazendo um tipo de procedimento que não é o correto, que vai dar mais gasto depois para corrigir a situação. Seja através de permuta, seja através de doação, venda e compra, né? De 25%, daí de 50%, para você conseguir ajustar isso. E quem vai ser culpado vai ser vocês aí nessa situação. Então você tem que ter cuidado quando você vai passar um tipo de orçamento e passar orçamentos imediatos. Tá? Porque você tem que montar toda a história para você conseguir identificar. Então vamos lá, o primeiro passo nesse caso vai ser registrar a aquisição. O segundo passo aqui, tá? Vai ser o quê? Aí sim, elaborar, tá? Junto com o técnico, tá? O projeto de desmembramento, certo? E o terceiro passo?
Registrar no cartório de registro de imóveis? Não. Né? Terceiro passo, neste caso específico, é o quê? Lavrar escritura de divisão amigável. Lavrar uma escritura de divisão amigável. Porque a escritura de divisão amigável vai dizer o quê? Olha, foi aprovado o desmembramento e foram gerados 2 lotes, o A e o B. Do lado A, que tem 250 metros quadrados, esse imóvel vai ficar pertencendo exclusivamente a Maria. E o lote B ficará pertencendo exclusivamente a Pedro. Tá? O valor do lote A é equivalente a 150 mil e o valor do lote B é equivalente a 150 mil. Se tiver diferença de valores, vai ter imposto, tá? Que vão ter que ser recolhido nessa escritura também. Certo? Um imóvel não pode ter um valor diferente aí num caso que tem 50% as duas pessoas. Tá? E aí sim, o que você vai no quarto passo fazer? Sinto muito, não compreendo. Opa, meu celular tá ligou a inteligência aqui. O quarto passo é o quê? Juntar o projeto aprovado mais a escritura, tá? De divisão. E aí sim, leva-se ao cartório de registro de imóveis. E o cartório de registro de imóveis vai fazer o quê? Desmembrar e logo em seguida já vai falar, o lote A vai ficar exclusivamente a fulana e o lote B exclusivamente a ciclano. Tá? Então, cuidado. Cuidado quando você vai passar orçamento sem analisar a matrícula, sem analisar a documentação e sem analisar a real intenção do cliente, tá? Eu atendi uma vez no cartório uma engenheira aonde ela foi contratada simplesmente dessa forma. O cliente chegou até a engenheira e falou: "Ó, eu quero desmembrar meu imóvel. Eu quero desmembrar meu imóvel." Aí a engenheira fez o projeto e levou para averbar no cartório. O cartório abriu 2 matrículas no nome das 2 pessoas. Aí, né, ela chegou no cartório para retirar a documentação. Aí ela pegou as 2 matrículas e falou assim, né? Eu lembro até hoje isso aí, eu sempre conto essa história. Ela pegou as 2 matrículas e começou a berrar no cartório, começou a gritar no cartório. E ela falou, viu, vocês estão ficando, vocês são idiota, vocês são burro, né? Vocês fizeram aqui o registro errado, Aí eu falei, calma, né, senhora, deixa eu dar uma olhada na documentação, o que aconteceu? Ela falou, ó, minha cliente comprou o imóvel com o fulano de tal. Tem 2 lotes, cada um quer ficar de um lado. Se eu entrei com desmembramento de 2 lotes, é óbvio que cada um vai ficar de um lado. Por que vocês fizeram o desmembramento e colocaram 50% para cada um dos 2 lotes? Vocês estão ficando maluco. O cartório tem que pegar fogo. Só que, gente, cartório não tem bola de cristal. Eu não tenho bola de cristal. Quem é que vai falar pro cartório? Quem que fala para mim, né? Quem é que fala pro cartório? É o papel. Eu falei, minha senhora, vem aqui. Dá uma olhada na documentação que você apresentou. Você apresentou um projeto de desmembramento. Somente. Aprovado da prefeitura. Tinham 2 pessoas proprietárias. Não são casadas, são 2 pessoas solteiras. Quem é que vai ficar com o lote A e quem é que vai ficar com o lote B? Não tem nada aqui dizendo na sua documentação quem é que vai ficar para cada lado. Nem ela soube responder ali, com base na documentação. Quem que vai ficar com o lote A? Você sabe dizer? Ela pegou ali, ficou nervosa, só queria berrar, não sabia também. Falei, mas então, né, senhora, não é assim que funciona. Quando existe um procedimento que tem mais de uma pessoa proprietária em condomínio de um mesmo imóvel, a palavra condomínio é que existe uma propriedade com vários proprietários, pode ser 3, 4, se é uma área grande, 5 proprietários, uma área de 1.000 metros quadrados. Cada um quer ficar com 250. Tem que ser feito o quê? Uma escritura de divisão junto com esse projeto de desmembramento. Para que a escritura indique, né, em cada qual lote cada um vai ficar. Tá? Então, o que aconteceu nesse caso? Saíram 2 matrículas no nome dos 2. Ela ficou nervosa, né? Com a cliente lá também. Ela ficou com um carão perante a cliente, porque a cliente falou: pô, eu paguei caro para você, você fez o serviço errado. Muito tempo depois, ela voltou no cartório, né? Fez escrituras aí de permutas para trocar, né, as partes ali das pessoas, né? Tirar 50% de um, né, para o outro ali. Ela teve que pagar as escrituras, pagar os impostos, porque gera imposto.
Permuta tem ITBI. Pagar o registro. Então, cuidado, gente. Cuidado quando vocês vão analisar documento. Tem que ter conhecimento. Tem que ter conhecimento adequado. Tá? O que você tem que analisar quando você pega uma certidão, ó? O que você tem que analisar? Os primeiros passos. O que eu tenho que analisar, gente? Charles, peguei a matrícula do imóvel do cliente. O que eu tenho que analisar? São 2 passos fundamentais. Na verdade, são 3. Tá? Primeiro passo fundamental que você tem que analisar na matrícula, tá? Descrição do imóvel. Tem metragem quadrada na matrícula? As confrontações estão corretas? Não tem alguma confrontação que fala com fulano de tal, com o espólio de fulano X? Não pode, tem que estar correta a confrontação. Tem que ser com o lote tal da quadra tal, ou com o prédio X. Tem que ter uma confrontação adequada. Tem todas as medidas, né, do lado direito, esquerdo, fundos e frente. Se tem construção, e se tem construção, tem a metragem quadrada da área construída? Isso daqui são peças, chaves, tá? Informações fundamentais que você tem que analisar quando você pega uma matrícula do imóvel. É o primeiro passo. Pegou a matrícula, já olha na descrição. Verifica se tem metragem quadrada, as confrontações estão atualizadas, tem todas as medidas de lado direito, esquerdo, fundos, frente. Tem construção, se tem construção, qual que é a metragem quadrada. Tá? Tem localização, tem o bairro, agora tem que ter CEP. Tá? Então, tudo que é relativo à descrição do imóvel, propriamente dito, tem que estar completo na matrícula. Porque se não tem, já é um tipo de irregularidade. Tá? Então, o primeiro passo, analisar a questão de confrontações. Segundo passo, tá? Eu poderia até colocar esse segundo passo como o primeiro passo, tá? Mas agora que eu já falei o primeiro, eu vou falar da ordem e depois vocês invertem. Segundo passo, analisar a matrícula por completa. Por completa. Analisar a matrícula por completo. Não adianta você pegar a matrícula e ir para o final da matrícula. Ah, eu vou ver o último ato, só preciso saber quem que é o proprietário. Ixi, aí você se lascou. Você tem que analisar a matrícula por completa. Por quê? Porque, veja bem, se alguma coisa foi lançado na matrícula, é porque tem importância, tá? Se alguma coisa foi lançado na matrícula, é porque tem importância. Vamos supor, você pegou a matrícula do imóvel do cliente e tem 4 folhas, frente e verso, cheia de ato. Você vai só no último. Nessas 3, 4 folhas para trás, pode ter hipoteca aberta, pode ter penhora, pode ter indisponibilidade, pode ter cláusula resolutiva que não foi cancelada, pode ter uma caução de locação. Tá? Pode ter um divórcio ali que era comunhão universal de bens e não foi feito partilha de bens. Pode ter um monte de coisa. Então você tem que analisar a matrícula por completo. Tá? Nunca pule nenhum ato. Se foi lançado alguma coisa na matrícula é porque tem importância. Você vai ter que ir marcando no seu caderno. Tá? Você tem que fazer uma análise, uma leitura sistemática da matrícula. Inclusive, no meu livro, tá? No meu livro, que logo vai estar disponível na Amazon para vocês adquirirem também, e tem a versão física que já está sendo enviado para as casas daí das pessoas que adquiriram. Tem ali o passo a passo de uma análise de matrícula. Tá? Quem quiser o livro, tem lá no meu Instagram, no link que está na bio, tem ali a opção para você comprar o workshop que você vai ganhar o livro. Tá?
Então, análise a matrícula por completo. Análise a matrícula por completo. Não pule nenhum ato. Se for lançado alguma informação é porque tem importância. Tá? Terceiro passo. Qualificação. A minha letra é meio ruim mesmo, né, gente? Qualificação. A minha letra é horrível. Qualificação das partes. Das pessoas, né? Dos proprietários. Como assim, Charles, qualificação? Gente, o que você tem que analisar na matrícula? Tem que ler ela por inteira, ver os atos, tá? E vamos lá, vamos supor que o teu cliente comprou o imóvel e hoje ele é o proprietário. Tá? Estou esperando, já comprei o seu livro. Logo, logo tá chegando aí, Valdeir. Tá na fase final aí de produção das capas. Logo, logo já vai ser enviado aí no endereço que vocês adquiriram. Terceiro passo importante em relação à qualificação das pessoas. Verificar o quê? Se essa pessoa que figura como proprietários, eles possuem RG, CPF, domicílio, estado civil. Se são casados, qual que é o regime de bens? Tá? Isso daqui é importantíssimo. Analisar na matrícula. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. Imagina que em 1990 meu pai fez uma doação de um imóvel para mim. Eu nasci em 1990, gente. Sou novinho. Mais ou menos. Quando eu nasci, naquela época, hoje é diferente, tá? Hoje a pessoa nasce e já tem um CPF, né? Minha filha nasceu, vai fazer 4 anos que minha filha nasceu. Então, quando ela nasceu, no mesmo dia já saiu a certidão de nascimento e o CPF dela. Antigamente não tinha CPF. Não tinha RG quando você nascia. E aí o que acontece? Vamos supor que em 1990, meu pai, ele era proprietário de um imóvel. Eu acabei de nascer, ele ficou muito feliz, muito empolgado e falou: eu vou deixar um bem já para o meu filho. E ele fez uma doação no meu nome. E ele me tornou proprietário de um imóvel através de doação. Ele fez essa doação para mim. E naquela época eu não tinha CPF, não tinha RG. E mesmo assim foi feita a escritura de venda de doação no meu nome. O CPF que foi lançado naquele momento foi o CPF do meu pai, por dependência. Tá? Meu estado civil naquela época, além de ser um bebê, um neném, eu era solteiro. Né? Não tinha nem como emancipar. Então veja bem, em 1990 eu não tinha RG, não tinha CPF, meu estado civil era solteiro. E desde aquela época, nunca mais eu atualizei nada nessa matrícula. E eu ainda figuro como proprietário hoje em 2025. Agora eu quero vender este imóvel. Vamos supor que minha esposa não escute. Vamos supor que agora eu seja divorciado. Se ela escutar, eu tô sem a cabeça hoje, né? Vamos supor que eu seja divorciado hoje. Então veja bem. Se eu for vender este imóvel hoje, no estado civil de divorciado, e a matrícula do meu imóvel está eu como solteiro, sem RG e CPF. O simples fato de você analisar essa matrícula, identificar, você confrontar as informações, você já vai pegar uma irregularidade. Uma não, várias. Várias irregularidades. Vai ter que incluir os documentos pessoais, do RG, do CPF, meu domicílio atual. O estado civil, hoje eu sou divorciado, então vai ter que fazer o quê? Averbar o casamento, depois averbar o divórcio. Isso se é o meu primeiro casamento. Se for meu segundo, terceiro casamento, todas essas alterações vão ter que constar na matrícula. Averbar o casamento e o divórcio do primeiro casamento. Casamento e divórcio do segundo casamento. Casamento e divórcio do terceiro casamento. Toda essa informação tem que estar na matrícula. Não tem como você pular. Eu era solteiro lá, vou averbar só o último casamento. Negativo. Tem que ter continuidade nos atos. Princípio da continuidade. Registral. Não pode se pular atos. É importantíssimo você entender princípios. Continuidade registral.
Porque imagina, se o meu primeiro casamento, eu me casei pelo regime da comunhão universal de bens. O que aconteceu? A minha primeira esposa passou a ter direito no imóvel. Olha isso que importante, gente. Imagina se não foi feito partilha de bens, travou todo o processo, para ter que regularizar toda essa situação. Então é importantíssimo isso, essa análise sua de documentação. Inclusive, peçam certidão de nascimento atualizada, sempre, em toda a regularização. Porque o cliente ele não quer falar a verdade, às vezes ele quer esconder um casamento antigo. Vai que a esposa, a ex-mulher ou ex-marido tenha direito, melhor nem falar. Né? Peça certidão de nascimento. Que a certidão de nascimento é uma fofoqueira. Eu gosto de falar isso em toda a live, gente. Toda a quem me acompanha há muito tempo sabe, eu falo, eu gosto, porque isso protege você. É bom eu falar isso para você, e o que é bom tem que ser falado, porque vai te proteger. Vai proteger a tua negociação. Torne isso obrigatório na sua regularização. Se você é dono de imobiliária, torne isso como um documento fundamental e indispensável, obrigatório, para você fazer toda essa análise de documento. Tá? Certidão de nascimento atualizada, que vai ser a fofoqueira, vai contar toda a história do cliente. Se a pessoa é casada, qual que é o regime de bens? É universal? Tem pacto registrado? Separação total de bens tem pacto? Parcial? Você, né? Tem que entender. Manda o link do livro. O link do livro está no meu Instagram, tá? Você vai no meu Instagram, na minha página inicial, lá na bio, na minha descrição, lá embaixo do meu nome, tem o link. E aí você pode adquirir o livro, tá? Quando você comprou o livro, você vai ganhar um workshop junto. Tem um workshop de mais de 3 horas. Eu dando uma baita de uma aula, tá? Que é o tema do livro. E aí você vai ter acesso ao workshop e o livro vai chegar na tua casa, o livro físico meu, tá bom? Beleza? Então, gente, cuidado, tá? Cuidado com essas questões aí de análise. Então, passo a passo para você identificar irregularidades. Não tem como você fugir dessas. Analisar a matrícula por completo, verificar toda a descrição do imóvel, tá? E toda a qualificação das pessoas, tá? Tudo isso que você identificou, você tem que comparar com a realidade de hoje. Você tem que comparar com a realidade de hoje. Lá na matrícula está constando que é só terreno e tem construção, vai ter que regularizar essa construção. Ah, já consta na matrícula uma construção de 100 metros quadrados, só que a pessoa fez uma ampliação, fez um puxadinho. Então você vai ter que regularizar esse puxadinho, seja 20 metros quadrados, 30 metros quadrados. Vai ter que averbar esse puxadinho, não tem jeito, senão não vai aprovar um financiamento futuro. Tá? Então você vai preparar o imóvel, muitas vezes a pessoa vai te procurar para regularizar porque ela está querendo vender o imóvel. Né? E como eu falei, imóveis que vão ser adquiridos por financiamento só são aprovados quando existe a regularidade total do imóvel. Tá? Por isso que a procura é muito alta por regularização hoje em dia. Tá? E seguinte, isso que eu falei para você, a pessoa tem uma escritura, né, daquele caso da divisão, a pessoa tem uma escritura, não levou para registrar. Essa escritura ela acabou se tornando, deixa eu ampliar aqui. Essa escritura antiga, ela acabou se tornando um contrato de gaveta. Tá? Deixa eu contar para vocês uma história que aconteceu no cartório. Sobre a importância de se levar a documentação para registrar. Tá? Orientem sempre o cliente de vocês a registrarem as escrituras, as partilhas de bens, os inventários, porque podem ocorrer situações em que o cliente pode até perder o imóvel. Olha essa história. A regularização do imóvel, construção, é só com o engenheiro civil? Muito boa a sua pergunta, tá, Alessandro? Eu tenho algumas classificações de regularizações de construções, tá? Tem o tipo de construção que você vai regularizar, e regularizar do zero. Tá? O cliente te procura porque ele está pensando em um tipo de projeto,
Você vai elaborar o projeto junto com o engenheiro. Né? Então, nesse caso em que vai ser feita a elaboração do projeto, quem tem que fazer o projeto? Engenheiro, arquiteto, técnico de edificações, eles que vão elaborar o projeto. O projeto em si, o desenho técnico. Eu não tenho proficiência para fazer o projeto técnico, nem quero. Não quero aprender a fazer o projeto técnico. Eu sei regularizar o imóvel. Então, vamos supor, a pessoa me procura porque ela quer regularizar o imóvel do zero, está pensando. Então, o primeiro ponto, eu vou ajudá-lo na forma aí da análise dessa matrícula. Vamos ver se o imóvel está apto ali para ele adquirir, se está apto para ser construído, se está dentro de um condomínio, se não está dentro de um condomínio, qual que é a situação de fato, certo? Nesse segundo ponto, tenho parceria com o engenheiro, no qual vai, junto comigo ali, é claro, ele é o técnico, ele que vai elaborar o projeto, mas neste momento eu posso, juntamente com ele, dar entrada lá na prefeitura, enfim, mas aí vai ter a questão do recolhimento da CND do INSS, a elaboração do protocolo, da entrada no cartório. Às vezes vai ter outros tipos de regularizações junto disso daí, tá? Então, esse é um tipo de regularização de construção, mas sim, vai ter que ter um projeto junto com o engenheiro ou arquiteto. Segundo tipo de regularização, que são as regularizações de construções, é que a pessoa construiu e não tem projeto aprovado. Ela simplesmente construiu ali com a família dela, ali, chamou os amigos, construiu, fez aquele domingo da laje, fez um churrasco, construiu de zóio mesmo, né? Foi lá construir. Agora ela quer regularizar para vender. Então aí vai ser uma legalização. Vai ser uma legalização. Você vai ter que verificar a questão se tem lei de anistia, se foi construído de acordo com a legislação municipal. O projeto vai ter que ser elaborado do mesmo jeito com o técnico que é parceiro seu. Né? Você tem que ter um técnico parceiro. Dá entrada na prefeitura. Toda aquela questão. Aprovou, emissão de CND, do INSS e dá entrada no cartório. Mesmo esquema. Terceiro tipo de regularização de construção. São as construções que já estão lançadas no cartório. Já existe na matrícula uma numeração predial. Por exemplo, tem o número 50 da rua Rubião de Almeida. Lá na matrícula, mas não tem metragem quadrada. Nesse caso, não é um caso, talvez, de que você necessite, obrigatoriamente, elaborar um projeto. Então, aí você vai atrás de documentos da prefeitura que demonstrem qual que é a metragem quadrada existente na época em que foi lançada na matrícula. Nesses casos, muitas vezes não vai precisar de projeto, porque você só vai fazer regularização para inclusão de metragem quadrada que já estava regularizada há muito tempo. Só que só não foi lançada na matrícula do imóvel. Aí dispensa-se o engenheiro neste caso, e arquiteto. Tá? Existem casos de construções, de ampliações, por exemplo, a pessoa te procura, quero regularizar minha ampliação. Só que aí, você analisando a matrícula, descobre que essa ampliação está dentro de um condomínio. A pessoa que está dentro de um condomínio, ela pode ampliar livremente a sua construção, a sua unidade? Ela não pode. Tem que ver se a convenção de condomínio permite. Se a convenção de condomínio não permite, o que acontece? Você vai ter que alterar o registro do condomínio. E o engenheiro não sabe alterar o registro do condomínio. É você que é o regularizador que vai ter que regularizar essa situação. Alterar o registro do condomínio, a convenção de condomínio. Vai ter que incluir a permissão na convenção de que é possível as ampliações das unidades. Tá? E nesse caso, você que vai ser o ator principal, né, o protagonista principal aí para alterar a convenção. Então, uma simples a regularização de construção, existem várias vertentes, onde você vai trabalhar em conjunto com o engenheiro, com o arquiteto, ou às vezes você vai atuar sozinho. Tá? Mas você tem que saber o passo a passo para isso. Uma construção, tá? Uma ampliação dentro de um condomínio não é uma simples regularização. É um valor muito mais alto que você tem que cobrar, porque o serviço vai ser muito mais prolongado e diferente. Assembleia de condomínio, né, tudo mais, registro em títulos e documentos, é um procedimento diferente. Tá? Beleza? Deu para entender? Deixa eu contar a história para nós finalizarmos. Aconteceu o seguinte, a questão da importância do registro quando o cliente tem uma escritura antiga, um formal de partilha, né, partilha de bens, né? Quantos de vocês já se depararam com clientes que têm a escritura de aquisição, de venda e compra, que ele comprou o imóvel, mas não levou para registrar, só que hoje a loteadora que vendeu está com problema judicial, a pessoa que vendeu tem problema de trabalhista,
e aí tá cheio de indisponibilidade de bens, o imóvel tá travado, agora quer correr para registrar. Quantos de vocês já não pegaram casos assim? Coloca aqui no chat se você já pegou casos assim, em que o cliente até tem a escritura, o documento que serve para registrar, mas não levou para registrar. Tem bastante caso assim, mas olha isso aqui que eu vou te contar. Uma vez chegou no cartório um cara, tá? Chegou um cara no cartório para tirar a certidão da matrícula do imóvel dele. Tá? Ele chegou para tirar a certidão da matrícula do imóvel dele. E ele chegou com o corretor. Então chegaram os dois lá no balcão e falaram: ó, eu vim tirar a certidão da matrícula do meu imóvel, né? O número ele não tinha o número da matrícula, então foi dar uma busca. Buscamos lá pelo CPF dele, não encontramos nada, não encontrei nada. Não encontrei nada no CPF dele. Eu falei, ó, não tem nada aqui, não tem nenhuma propriedade no seu nome. Não tem nenhuma propriedade no seu nome. Aí o cara, não, mas como assim não tem nenhuma propriedade no meu nome? Eu sou proprietário do imóvel. Inclusive, tô aqui com o corretor porque a gente já até arranjou comprador, já tá tudo certo, já tá na parte aí de financiamento, o banco tá pedindo o documento do imóvel. O banco tá pedindo o documento do imóvel para aprovar o financiamento aqui. Então, nós viemos tirar a certidão do meu imóvel. Aí eu olhei de novo lá e falei, não, senhor, não tem nada aqui no seu, não tem nenhum imóvel no seu nome, tem certeza que é nesse cartório? Qual que é a localização do imóvel? Ah, o imóvel é lá no bairro X. Eu falei, não, é aqui mesmo, pertence a esse cartório. Aí ele falou, ué, mas tá no meu nome, tá aqui, ó. Aí ele tirou do bolso o celular e aí ele mostrou uma partilha de bens. Ele mostrou uma partilha de bens. De divórcio. Veja bem, olha isso aqui, que loucura, gente. Olha que loucura. Ele tirou a partilha de bens de um divórcio. E aí, nesse divórcio, estava dizendo que o imóvel, né, após o divórcio, ficará pertencendo exclusivamente ali a ele, ao divorciado. Ele falou, não, tá aqui, ó. Aí eu peguei ali a sentença, né, o formal de partilha do divórcio, falei, daí eu achei o número da matrícula, e aí abri lá no cartório, né, no computador, a matrícula. Aí quando eu abri a matrícula, pasmem. Quando eu abri a matrícula, pasmem. O imóvel estava financiado para o Banco Itaú de uma dívida no valor de R$2 milhões. O imóvel estava financiado para o Itaú no valor de financiamento de R$2 milhões. Aí eu falei para ele assim, viu, fulano tal, o senhor conhece a Maria da Silva? Aí ele falou, conheço, Maria da Silva, é minha ex-esposa, a Maria da Silva. Eu falei, então, ela que é a proprietária do imóvel, e aí ela como proprietária do imóvel, ela deu em garantia esse imóvel, inclusive vai fazer 2 meses que foi feito esse registro, e ela pegou R$2 milhões, né, e deu como garantia este imóvel. Ele falou, como assim? Esse imóvel é meu, tá aqui a partilha de bens do divórcio. Eu falei, então, não é seu. O que acontece, gente? O que aconteceu nesse caso? Olha que loucura. A Maria da Silva, ela comprou solteira. Beleza. Maria da Silva, ela comprou solteira. Até aqui, beleza, o imóvel é dela. Ela se casou pelo regime da comunhão parcial de bens com o fulano que estava no cartório. Ou seja, tá? Imóveis adquiridos antes da constância do casamento são bens particulares. Ele não tem direito. Até aí, tudo bem, ele não tem direito. Só que é o seguinte, eles se divorciaram e no divórcio, o imóvel que era exclusivo dela passou a pertencer para ele, porque foi um acordo que eles fizeram lá. Ele gostou muito daquele imóvel, ele tinha o imóvel em outro lugar,
O imóvel que era dele, ele trocou com ela dentro da partilha, tudo bem, eles fizeram um acordo negocial na partilha de bens. Fato é que esse imóvel que era dela, ficou decidido na partilha de bens que passaria a ser dele. E ele não levou para registrar essa partilha de bens do divórcio, que existia esse acordo. Quem não registra, não é dono. Quem não registra, não é dono. O imóvel, enquanto ele não levou para registrar esse divórcio, né, esse divórcio, passando o imóvel para ele, continuou no nome dela. E detalhe, ela espertinha, viu que ele não tinha passado para o nome dele, pegou esse imóvel que estava exclusivamente no nome dela, tá? Até averbou o casamento e averbou o divórcio, mas bens particulares, conseguiu financiamento, pegou os 2 milhões, ó aí, tchau na braquiara, se mandou para Portugal, tá até agora, o cara tá até hoje procurando lá. Subiu do mapa, com as 2 milhas no bolso, e o cara não levou para registrar aquele divórcio. O imóvel estava no nome dela. Ela é espertinha, se aproveitou da situação. Ele não levou para registrar. Então, gente, olha que loucura. Às vezes nós dormimos com a pior pessoa do lado, né? Espero que minha esposa esteja escutando isso. Mas olha que loucura. Ele não levou para registrar. Olha a importância do registro adequado, né? Após o feito de uma partilha de bens, uma escritura. E para reverter essa situação? E o banco? E o dinheiro? A mulher não vai mais aparecer. Não vai voltar mais. Tá fora do país. Tá rolando no judiciário. Até hoje. Quando aconteceu isso, eu acho que vai fazer foi em 2020, mais ou menos, que aconteceu isso. Eu saí agora, né? Eu saí em abril do cartório. Né? Foi fazer uns 6 meses que eu saí do cartório. Desde 2020 até agora, nunca mais voltaram no cartório. Não sei o desfecho que vai dar disso daí. Tá rolando no judiciário. Aquela venda lá atrás, já era. E a dor de cabeça que o rapaz tá passando, coitado. Mas isso por quê? Porque ele não levou para registrar. Então, olha a importância do devido registro do título aquisitivo, do título hábil para registro. Tá? Sempre orientem o cliente de vocês nesse sentido da obrigatoriedade do registro. Tá bom? E é isso aí, gente. Falei aí para vocês de como que tem que ser analisado a matrícula, os principais pontos de atenção que você tem que ter em questão de descrição do imóvel, em questão da qualificação das partes, a leitura correta e completa da matrícula. Falei para vocês também da questão da captação, tá? As formas de indicação, como que você se aproxima das imobiliárias. Dei umas dicas boas aqui para vocês de como que vocês abordam os clientes, né, no WhatsApp ali, quando o lead chega, tá quente, como que você faz para não perder, não perder o cliente e que ele não fique, que ele não suma do mapa, né, se torne um fantasma, que hoje é difícil, complicado, né, gente? Você tem que usar de muitos argumentos aí para reter o cliente. Né? Espero que vocês tenham gostado. Gente, atenção, vai ter a Black Friday, tá? Quem não está no grupo do WhatsApp da Black Friday para receber as informações, o link está aqui embaixo na descrição do YouTube, está fixado também aqui no chat para você entrar no grupo do WhatsApp aí para receber informações da Black Friday. Já estou antecipando que vai ser uma Black Friday, a melhor Black Friday de toda a minha vida e da vida aí. E outra coisa, não vai se repetir a Black Friday, tá? Ano que vem não vai ser essa oferta, não vai ter. O que eu estou oferecendo nessa Black Friday vai ser a última Black Friday que vai ter essas ofertas que eu vou oferecer neste momento, porque ano que vem eu vou mudar todo o meu planejamento, aí toda a minha estrutura de ensinamento e de cursos, tá? Com questões de plantões que você vai ter presencial, isso aí não vai ter ano que vem. Plantões semanais, que inclusive vai ter sexta-feira, vai ser só até essa última turma agora, desse último Black Friday. Então, gente,
Chega de desculpas. Se você estava todo o tempo ali querendo se tornar aluno, essa é a sua última chance, é a last chance. Tá? Ano que vem vai mudar todo o meu sistema, inclusive valores, e pelo valor que vai ser anunciado essa Black Friday e o tanto de benefício que vocês vão receber, inclusive vai ter até a oportunidade de, se a equipe vê eu falando, a equipe vai puxar minha orelha, inclusive vai ter até a oportunidade de você participar, falar baixinho, de você ter um jantar exclusivo aqui em São Paulo, comigo e com alguns alunos selecionados, tá bom? Mas enfim, gente, fique esperto aí que vai ter coisas excelentes para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje, espero que tenha sido produtivo, tá? Grande abraço e tenha uma noite iluminadíssima, tá? Durma e sonhe com matrículas e transcrições. Grande abraço e até semana que vem, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.